Bom dia a todos e todas. Bom dia, povo do coração aquecido, incendiado. Que Deus possa abençoar o seu dia de hoje, que Deus possa continuar derramando graça e amor e favor sobre você. Estamos em mais uma live do Discipulado Regional e hoje nós temos um convidado muito especial, um grande amigo, o pastor Marcelo Toschi. E pastor Marcelo Toschi já está conosco e dentro em breve vou estar passando já a palavra para ele. Quero só pedir perdão do nosso pequeno atraso aí por problemas técnicos, mas já estamos aqui e não tenho dúvida que será um tempo precioso, uma palavra poderosa de alinhamento, mais uma vez para nós, para o nosso coração, para o nosso espírito. Eu quero, desde já então, começarmos com uma oração. Acredito que a melhor forma de começarmos é orando, amém? Então, você, meu irmão, minha irmã que está conosco nessa manhã, nesse dia, feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai amado, Pai querido, Abba, nós te amamos, amamos a sua presença, amamos o seu ensino, amamos, ó Deus, o teu Filho, e pedimos que, pelo poder do teu Espírito, tu fale conosco mais um dia, tu fale conosco, Senhor, mais uma vez, nos edificando, nos aperfeiçoando, nos fazendo alcançar a plenitude da estatura de Cristo Jesus. Agradecemos pela vida do pastor Marcelo Toschi, pelo seu ministério, pela Igreja Amor e Cuidado de Araçatuba. E agradecemos, ó Pai, porque o Senhor o trouxe aqui para poder falar conosco. Usa ele como um instrumento vivo nas tuas mãos. Pai, edifica-nos, fortalece-nos, é o que nós te pedimos, como igreja, como discípulos de Jesus. Amém, 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 amém. Então, sem perca de tempo, quero convidar a estar conosco aqui, agradecer mais uma vez a pessoa do Vini na comunicação, que está dando suporte nessa live para nós. Quero, sem perca de tempo, chamar o nosso amigo, pastor Marcelo Toschi. Pastorzão, seja bem-vindo, bom dia, graça e paz. Muito bom dia, querido, a paz a todos que nos acompanham aí, querido Israel, pastor Israel, também o Vinícius nos auxiliando aí com todos os detalhes nas questões técnicas, e também já assumo aqui que o atraso foi culpa minha, fui eu que dei uma ramelada aqui no computador, aqui não consegui baixar o aplicativo direitinho, mas graças a Deus estamos todos juntos, prontos. É uma alegria. Eu estive com vocês não faz muito tempo e eu fiquei tão impressionado naquele dia. O Israel talvez depois tem memória melhor, pode falar aí o dia do mês certinho, mas eu fiquei tão Foi dia 15 de impressionado. fevereiro, pastor. 15 Isso, de antes da fevereiro. pandemia. E eu fiquei Isso. impressionado de ver aquela juventude toda, o pessoal animado, o pastor Alvim, lá de Formigas, também estava presente. Foi um dia muito especial, foi muito joia. E me lembro de ter compartilhado sobre destino profético, lá em João capítulo 20, onde conversamos um pouquinho sobre aquela experiência com Jesus, quando ressuscita, a mulher samaritana, e depois a experiência com os apóstolos, o Pedro. E vamos, já é para deslanchar já, Israel? Já posso continuar aqui Pastorzão, já? pastorzão, Ah, a gente se conhece desde fevereiro, né? Eu tive a oportunidade de bater um papo contigo, indo para o aeroporto. E antes de mais isso. nada, seria muito importante, né? Para quem não conhece o pastor Marcelo, eu quero dar uma introdução aqui, ele pode concluir se apresentando. O pastor Marcelo, ele é pastor da igreja Amor e Cuidado de Araçatuba, né? E ele é um pastor visionário, um pastor empreendedor, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais enquanto nós conversávamos indo para o aeroporto. E ele tem diversos cultos na igreja dele, antes da pandemia, né? Não sei como está agora, mas tinha até cultos em outros idiomas, né? E, se eu não me engano, eram 8 cultos, não é isso, pastor? Se eu não me Isso. engano, a gente estava conversando, e é um pastor visionário, um pastor empreendedor. Eu quero deixar aqui com ele vai fazer uma breve apresentação, né? E é um pastor que eu admiro muito, já tenho acompanhado ele nas redes sociais, suas mensagens, e foi de fato um privilégio tê-lo conosco. E em dezembro o pastor Alvim vai estar com a gente também aqui, pastor.
Vai ser bem Opa, coisa bacana também. boa. Então, eu vou deixar contigo aí, pastor. O senhor faz uma breve apresentação, porque nem todo mundo conhece o senhor que está com a gente, né? E aí depois a palavra já está contigo, né? Que Deus possa te usar aí poderosamente, pastor. Está Amém, contigo a querido palavra, Israel. pastor. Show de bola. Bem, então, eu sou pastor aqui em Araçatuba. Somos a primeira igreja batista aqui em Araçatuba. Uma igreja, quando eu cheguei, ela tinha 71 anos de idade já. Ela tinha por volta de seus 250 frequentadores de domingo à noite, 300 pessoas no máximo. Uma igreja muito boa, uma igreja de um caráter histórico ilibado. E Deus me deu uma visão. E nessa visão que Deus me deu, eu cheguei aqui em janeiro de 2008. E Deus me deu uma visão de avivamento, crescimento, expansão. E a partir desse momento, o Espírito de Deus foi falando algumas coisas comigo. E o Senhor nos deu, nessa visão, ajustes. Alguns deles vou ter a alegria de poder compartilhar com vocês agora, nessa live. E a partir disso, a igreja foi se desenvolvendo, foi crescendo, e de uma forma natural, as extensões foram surgindo, Deus nos deu essa identidade, por isso do nome da igreja, Igreja Amor e Cuidado, até por conta das extensões que foram nascendo também, já são 10 extensões na região, e aí não dá para colocar a primeira Igreja Batista lá, então são as extensões Amor e Cuidado, e somos, então, hoje nessa identidade, Igreja, Amor e Cuidado, e tem sido um tempo assim tão extraordinário. A pandemia veio, mas a igreja, graças a Deus, continuou expandindo, crescendo. Algumas coisas a gente fica apreensivo num primeiro momento, mas depois podemos testificar a palavra de Deus que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então a gente pôde perceber, Deus é tão bom. Hoje, aos domingos, claro que com restrições, nós estamos com uma restrição em nosso templo por conta aí da pandemia. A gente hoje diminuiu para cerca de 1.000 lugares na igreja, no campus Bela Vista, e estamos com 7 celebrações, né? São 3 de manhã e depois mais 2 à tarde, 2 à noite, aos domingos. Mais a celebração em inglês que acontece aqui no campus centro. Então, o total são 8 celebrações agora neste momento, desde que retornamos da pandemia. Estamos ainda nesse processo, mas desde que os cultos retornaram. Somos uma igreja em célula, uma igreja ministerial também, temos vários ministérios, mais de 100 ministérios, e entendemos sobre alguns princípios importantes dos quais eu quero compartilhar com vocês aqui. Bem, tendo dado essa... perdão, é a minha melhor parte, né? Sou casado há 23 anos praticamente, que agora 13 de dezembro completamos 23 anos de casamento, eu e a pastora Ana, ela pastoreia a rede de mulheres aqui. Tenho 2 filhas, a Karen tem 21 anos, está entrando, acho que no último ano de psicologia, mas também faz teologia e já trabalha com os adolescentes. Ela lidera, debaixo do pastoreio do Giovanni, ela administra, cuida e também pastoreia os adolescentes. E tem a caçula, a Letícia, de 17 anos. Essa é a família sacerdotal que Deus nos deu. Bem, vamos então conversar, bater um papo aqui sobre algumas questões que eu considero assim, muito, muito importantes com relação ao desenvolvimento. O fato de você estar numa terça-feira pela manhã conectado, né? Você que é pastor, é líder, você que tem buscado para a sua comunidade, para a sua igreja, qual o direcionamento de Deus para poder desenvolver de forma melhor essa tarefa e essa responsabilidade que você recebeu do próprio Senhor. Então, estar conectado e aprendendo, pastor Israel se esmerando, convidando colegas para compartilhar experiências
e também das próprias que ele mesmo também tem vivido e experimentado. Deixa eu tentar melhorar para vocês aqui. Então, eu não tenho dúvidas de que essa fome e essa sede, elas são fundamentais se de fato queremos avançar. Alguns axiomas, algumas frases de efeito que têm me acompanhado. Você não consegue resultados novos fazendo as mesmas coisas. Essa frase eu aprendi com o pastor Carlito, com o pastor Domingos Jardim. Os dois são mentores, pais espirituais para mim, e é importante eu começar dizendo isso dentro de um assunto que a gente quer abordar sobre discipulado, sobre paternidade. Outra frase muito forte do pastor Carlito é que não existe força no isolamento. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Você não sabe tudo, você não pode tudo. Não tente espiritualizar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu faço do meu jeito. Meu irmão, conhecemos todos esses princípios e tomamos posse deles, mas acontece que fazemos parte de um corpo. O Espírito Santo não derrama sobre uma única pessoa todos os dons. Não derrama. Por quê? Porque somos corpo e só desse princípio já temos a base no que diz respeito a precisarmos uns dos outros. Eu vou ali no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, se não me falha a memória, e está falando ali, Tiago, sobre essa questão tão importante quando a gente confessa um ao outro ou uns aos outros e a gente recebe ali a cura. Então, olha só que interessante, como que você e eu precisamos, necessitamos de vivermos em comunidade. E quando estamos inseridos numa comunidade local, na igreja, temos a denominação, temos a igreja local, onde você exerce o seu ministério, e estamos debaixo de uma cobertura, sabe? É importante entendermos que essa cobertura gera para nós proteção. É gostoso entendermos também de que o princípio do pastoreio não é uma imposição, mas é algo que Deus nos deu. Lá no Velho Testamento, a gente encontra este princípio onde o Senhor diz: te darei, colocarei homens, líderes, pastores, segundo o meu coração. E é importante, líder, você entender essa máxima de que você nunca deixa de ser ovelha. Eu venho também de uma formação fundamentalista, eu venho de uma formação histórica como uma metodista. Eu admiro, amo a história metodista. Eu tenho alguns amigos queridos, como o pastor Evander, lá de Petrópolis, e já pude conversar com ele, onde ministrei na igreja dele algumas vezes. E sempre que posso, eu gosto muito de história, e conhecer mais a fundo a história de vocês é algo que enche o meu coração. E eu vejo que em tudo isso existe a proteção, existe a bênção de Deus, e eu sei que algumas vezes nós, no afã de queremos fazer e realizarmos tantas coisas, achamos que às vezes até a estrutura atrapalha, né? E eu falo de mim mesmo, estou falando da Metodista, estou falando do meio batista, eu posso falar porque faço parte, mas na verdade eu consigo entender que toda essa estrutura, na verdade, sobre as nossas vidas vem como bênção e proteção. É um princípio do discipulado, é um princípio. Não há poder no isolamento. Entenda isso, entenda isso. Então, dentro dessa máxima, destes axiomas, destes pensamentos, destas frases de efeito, eu gostaria de bater um papo com vocês. Vamos ter um tempo depois ali também, pelo que o pastor Israel compartilhou de perguntas e respostas. Na verdade, é o meu predileto, é o meu favorito, onde a gente consegue, de uma forma mais efetiva, trazer apontamentos e ajudar, de fato, de repente, dentro de alguns questionamentos que vocês tenham com relação ao ministério. Mas eu passo para vocês aqui, dentro dessa máxima de que precisamos uns dos outros,
eu quero compartilhar com vocês alguns conselhos, como, por exemplo, eu vejo Moisés sendo comissionado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus. Pelo amor, não é? A gente vê Deus na sarça atraindo Moisés. O Moisés fala, uau, que coisa tremenda. Deus disse para ele, eu te escolhi para poder libertar meu povo. Nem o Moisés botava fé nele. Então, envia outro, envia alguém melhor preparado. Deus fica até irado. Falou assim, ó, é o que eu falei, está decidido, é você. Eu não sei falar, eu já sabia que você ia falar, estou trazendo até o teu irmão aí, que fala bem, mas eu não abro mão. Eu poderia usar o teu irmão, mas eu escolhi você. Então, olha só que interessante. Ó, veja onde eu quero chegar. Nós, pastores, temos um problema muito sério. Vamos falar real aqui. E o nosso maior problema chama-se orgulho. Nós recebemos da parte de Deus uma responsabilidade, uma incumbência, e Deus, de fato, nos levanta e nos coloca sobre o rebanho para poder cuidar, pastorear, e precisamos cuidar da motivação. A palavra de Deus nos diz que a motivação ela é fundamental. Cuidado com a motivação do teu coração no que diz respeito a cuidar do rebanho. Mas isso aí você já sabe. Mas quando somos chamados por Deus, colocados por Deus diante de um povo, e esse povo sejam 2 pessoas, 3, 4, 5 numa célula, a 5, 10 mil, enfim, a responsabilidade está mesmo, porque a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo todo. Então, se você cuida de uma célula, a responsabilidade tua é a mesma de pastores que cuidam de milhares, porque a responsabilidade não foi você quem buscou, foi Deus quem te deu, e é a partir daí que vem o senso da responsabilidade, do privilégio de estarmos fazendo o que estamos fazendo. E por isso a necessidade de uma aplicação diária, constante, aprendizado, e você que está aí conectado para absorver princípios que vão te auxiliar. Mas nós, pastores, líderes, temos esse problema, que é o problema do orgulho. Então, olha só, Moisés é comissionado pelo próprio Deus. E aí, meu irmão, você já sabe tudo o que aconteceu, eu não vou te dar aula de história hoje, não é a questão, mas ele liberta o povo, vão para um deserto, e ele vai receber a visita de ninguém mais, ninguém menos do sogro. E o sogro não era nenhum pagão, né, gente? Pelo amor, era da descendência de Midian, e a Bíblia fala que, inclusive, quando ele vai visitar, eles vão sacrificar, e quem sacrifica é o próprio Jetro, não é? O sogro do Moisés. E o Jetro está ali observando e ele vem e traz para Moisés um conselho, uma orientação. Que orientação foi essa? Ele disse, depois de observar o que você está fazendo com o povo, eu percebi que vai morrer você e o povo. Aí, irmão, olha só que interessante. O Moisés poderia chegar para o Jetro e falar assim, quem é você para falar desse jeito comigo? Eu fui comissionado pelo próprio Deus. Você viu o saço ardente não ser consumido? Você ouviu a voz de Deus? Ele conversou com você? Ele fez sinais? Você abriu algum... Não precisa nem ser o mar. Você chegou a abrir aquele córregozinho lá? Fez alguma coisa? Não. Então, ó, quieto. Eu sou Moisés. Deus me chamou. Eu não preciso de ninguém. Eu sei o que eu faço. Então... Sabe, essa tendência que a gente vê em muitos líderes, porque o maior cuidado que você e eu precisamos ter é para não perdermos o coração. E aqui está a síntese do discipulado, a razão do discipulado. Se você está querendo buscar, compreender e aplicar princípio de discipulado e paternidade da tua igreja para a igreja crescer, você não está com nada, você não entendeu nada, tem que voltar na lição 1. Não adianta você querer pegar chapeuzinho de doutorado se você tá ainda, meu irmão, repetindo no pezinho. Então, a maior questão do discipulado, para mim, pastor Israel, é a proteção, nos protege. O Jetro chega para o Moisés e sabe o que o Moisés faz? Ele acata. Ele obedece. E aí, esse conselho de Jetro é uma fundamentação tão importante no que diz respeito a discipulado e paternidade. Sendo comissionado pelo próprio Deus, o Moisés não se encheu de orgulho,
Mas ele ouviu porque, gente, pelo amor, Moisés passou 40 anos no Egito, formação, sabe, de estadista, o cara tinha a maior formação, mas ele passa 40 anos com um discipulado. 40, para depois de 40 anos, Deus falar, você está pronto, agora está na hora de libertar meu povo. Tem gente que termina o seminário e acha que vai arrebentar. Tem gente que cresce, como eu nasci na igreja, olhando um monte de... isso está errado, isso eu não concordo, papapá, sai do seminário, agora eu vou arrebentar. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Araçatuba, irmão, né? Tinha tido 2 experiências como pastor de jovens e um de co-pastor, uma em Tupã e a outra na PIB de Campinas. E quando eu chego como pastor presidente aqui em Araçatuba, eu falei, meu Deus, agora eu vou arrebentar. Meu irmão, aí foi onde Deus pisou na minha goela, sabe? Falou, fica na tua, você não sabe nada. Você vai ter que botar a boca no pó, que sem mim você não faz nada, sabe? Então, eu olho para o Moisés, 40 anos de Egito, e se ele pudesse escolher qual dos dois, Deus usa todas as coisas, mas eu tenho certeza que o que Moisés mais tinha e dava valor foi aos 40 anos de discipulado com Jetro. O Jetro chega, Moisés não estava cuidando de uma célula, não. Moisés cuidava de pelo menos 3, 4 milhões de pessoas. E aí, queridão, ele baixa a bola pro Jetro e fala, você tem razão, obrigado, você é demais. Você sabe? E olha como é interessante. O discipulado, você está anotando aí, irmão? Porque é um bate-papo, né? Vai grifando, vai anotando. Tá bom? Eu gosto de parafrasear os textos para a gente ganhar tempo, tá? Depois eu vou ler um pouquinho com vocês um outro princípio extraordinário que eu encontro em João capítulo 3. Mas, por enquanto, a gente está aqui buscando todos estes embasamentos no que diz respeito à paternidade e discipulado. E aí, o que o discipulado faz? O discipulado, em primeiro lugar, te protege. Em segundo lugar, o discipulado potencializa a sua liderança. Como assim? Vamos voltar para o problema do orgulho. O orgulho, ele vai querer te impulsionar a fazer as coisas do seu jeito, sozinho, a não se submeter à liderança, né? Enfim, quer fazer só do seu jeito. Mas o discipulado faz você baixar a tua bola. Vamos continuar com Moisés. Queridos, uma das coisas que o nossa carne gosta é de atrair a atenção apenas para nós. E quando você centraliza isso para você, você vai diminuir o sua capacidade de influência. E não é isso que Deus quer. E as pessoas acham que não é assim, que seria o contrário. E que quem tem que aparecer sou eu, quem tem que pregar sou eu, quem tem que ensinar sou eu. Mas o que o Moisés faz quando recebe o conselho do Jetro? Ele faz ali, ele põe em prática o conselho, separa líderes para 100, de 50, de 10, aquela coisa toda que você já sabe. E aí ele vai lá e compartilha, ele reparte da unção que recebeu. Ele não fazia o que fazia por vontade própria ou por capacidade humana. Você sabe, o que ele fazia porque Deus havia dado para ele. E o que ele faz com a liderança? Ele reparte. Vai ler o texto e você vai ver que ele, então, ministra. E aqueles líderes, recebem da porção do Espírito que Moisés tinha. E aí, queridos, o que acontece? Em primeiro lugar, na minha opinião, de acordo com o contexto, vidas são preservadas, porque o Jetro falou, vai morrer você, vai morrer o povo. Por quê? Porque sem instrução o povo perece. O povo, você está achando que o teu povo vai ser ministrado só com o que você ensina de domingo à noite? Ledo engano.
Aí tem pastor que fala assim, mas esse negócio de discipulado é perigoso, o negócio de líder, célula é perigosa, porque aí o fulaninho se acha, racha a igreja, leva o povo embora. Meu irmão, primeiro, aprenda o seguinte, eu aprendi essa com o pastor Márcio Valadão. Não sou eu que vou te dizer que ninguém vai te trair, que ninguém vai te abandonar. Jesus tinha 12 e um traiu. Um traiu, o principal negou. Sobrou 10, mas os 10 correram. Vai pro Getsemane, cara. Um traiu, o outro negou e 10 correu. Ficou sozinho. Então, isso eu tô falando de Jesus. Você tá achando mesmo que ninguém vai te trair, que ninguém vai te abandonar, que ninguém vai... Para, irmão. A gente tá falando de reino. Faça a sua parte, confie em Deus. Eu costumo dizer algo que eu aprendi por conta desse discipulado e na prática, que você e eu pastoreamos pessoas livres. Essa ideia do passado, de você querer, sabe, botar o povo o rebanho na mão e falar, mas eu vou segurar que é para não escapar ninguém. Meu irmão, dá o sabonete. Quanto mais se aperta, se não vazar pelas extremidades, vaza pelo vão dos dedos. Se apertar demais, você e eu pastoreamos pessoas livres. Se Deus nos deu livre arbítrio, quem é você para tirar do rebanho? Então, a base que você precisa ter para cuidar do rebanho é o discipulado, que gera intimidade. E nessa intimidade gera confiança, e nessa confiança você continua formando. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus, meu irmão, você não é monarquia. Você não é monarquia, onde Deus está te dando 100, 200, 500, 1000 pessoas para poder te servir pelo amor. Presta atenção. Você é colocado por Deus ali com esse grupo para servir esse grupo e ensiná-los através da paternidade do discipulado a servirem outros. E é essa corrente que tem que ser desenvolvida e não quebrada. Não sei se faz sentido isso para você. Desculpa se de alguma forma eu estou jogando água no seu castelinho de areia, mas quanto antes, melhor. Talvez esteja conversando aqui com pessoas mais jovens que estão recém se formando, estão recém chegados no ministério, quem sabe até colegas com mais experiência do que eu. Mas estes são princípios que eu tenho aprendido na prática. E através destes princípios, nós saímos de 200, 300 pessoas, hoje somos milhares, somos mais de 10 mil pessoas espalhadas aí na região e continuando crescendo, células multiplicando, porque eu tenho entendido que esse princípio do discipulado é lindo, extraordinário. Pastores já foram embora, que eram da minha equipe, pessoas queridas, mas amém, glória a Deus. Não os perdi para o pecado, não os perdi para o adultério, eles foram seguir a visão que Deus deu e eu os abençoei, que Deus esteja... Claro que a gente fica triste, ninguém gosta de perder um líder, ninguém, irmão. Mas se Deus está dirigindo, Deus no coração deles é o que eles sentem que Deus está fazendo, amém. E nesse discipulado o meu coração consegue liberar. Só que eu foco no meu aqui também, vou correndo, vou formando outros, vou chamando, levantando novos, e a gente vai dessa forma expandindo. Tá. Então, recapitulando, discipulado, ele é fundamental para a nossa proteção e para expansão, porque através do conselho de Jetro, o Moisés estanca um processo que ia gerar, num primeiro momento, ele iria estrangular o crescimento. O Jetro já dá a visão final, que é morte. Mas, num primeiro momento, ele para o crescimento, depois ele sufoca os que lá estão, vem o decréscimo e até que ele desaparece. Quando Moisés reparte a unção, trabalha com liderança, trabalha porque, ei, olha aqui, não, mas eu tenho liderança na igreja, eu tenho conselho, eu tenho diretoria estatutária. Ei, irmão, pera lá. O que o Moisés fazia? Ele julgava. Ele era o juiz, cara. Ele era o juiz. O que o Moisés faz é multiplicar a cadeira dele.
Ele estava, a partir de agora, eu estou compartilhando da unção que Deus me deu. O que eu estou fazendo, vocês vão fazer também. Eu prego, vocês também pregam. Eu curo, vocês também curam. Eu expulso o demônio, vocês também expulsam. Estou fazendo uma analogia para os dias de hoje. Se você na igreja, cara, é só você que visita, é só você que prega, é só você que ora, é só você que unge, é só você que serve ceia. Então, meu irmão, o povo está lá, não é para poder, sabe, desenvolver o reino. Eles estão indo na sua igreja como quem vai no supermercado para consumir o que está sendo oferecido. Depois você reclama, que não está aguentando, não sei o quê, que papapá. Mas está aí, você precisa desenvolver o discipulado. Agora, só desenvolve o discipulado quem é discípulo. Porque você só pode dar do que você tem. Como é que você quer gerar isso no coração, mas não se submete? Aí, meu irmão, tem cheiro de gente ditador. Isso é o ditador. É quase que eu falo uma coisa aqui, vocês aí em São Paulo. A gente, nós de São Paulo, né? Deixa quieto. Mas você tem cheiro, né? Faz o que eu estou mandando, mas não faz o que eu faço. Então, aprenda esse princípio fundamental que eu entendo com relação a essa paternidade. Repartir. E quando você reparte, você expande, porque você oxigena o corpo. Então, aqui em nossa igreja, por exemplo, eu não me lembro a última vez que eu batizei alguém. Eu, pastor Marcelo. Por quê? Porque aqui na nossa igreja, eu comecei assim, o que eu aprendi quando eu era batista. E eu não, por favor, eu não quero aqui, eu sei das regras, eu sei que cada denominação tem a sua forma de ser, agir, e não é uma crítica, pelo amor de Deus. Eu estou compartilhando aqui só da nossa experiência, e isso, vocês conversando, pode ser desenvolvido, e se não serve, só amassar e jogar fora. Mas, por exemplo, na visão que eu aprendi, só pastor batizava. E aí, queridos, eu comecei então a falar, mas por que só eu batizo? É um momento tão lindo de celebração. Aí eu comecei a colocar os meus pastores auxiliares. Depois com essa visão em célula, a gente foi aprendendo que eles estão ganhando, estão discipulando, estão cuidando nessa visão de paternidade. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Líder de célula, vem comigo aqui. Você também vai batizar. Então, nós pastores estamos ali na piscina ou no batistério, os líderes que ganharam, discipularam, estão cuidando, eles entram nas águas, o pastor está lá fora dando o comando, a orientação, falando, mas quem está de fato mergulhando e batizando são os discipuladores, os pais espirituais. Meu Deus, isso é tão lindo, tão gostoso, né? E isso, para mim, tem a ver com essa visão, onde o Moisés ele multiplica a sua cadeira. A unção ela é repartida. E alguns pastores têm medo de perder a autoridade. Não perde não, querido. Não perde. Vai por mim. É como um pai. O pai, na visão antiga, era muito rígido. E ele, então, entendia que era através dessa rigidez que ele conseguiria impor a sua autoridade, mas sem perceber. Muitas vezes isso se transformava só em autoritarismo. E tem muitos pastores que agem dessa forma também, muitos líderes. Mas a gente percebe que o medo não impede as pessoas de fazerem o que muitas vezes querem fazer de errado. Tanto que as pessoas continuam indo para a cadeia. A bandidagem continua se multiplicando, apesar de saber do perigo que corre, não é? De numa troca de tiro morrerem, de serem presos, mas não param. Porque medo não breca ninguém, não breca. Mas o amor constrange. E aqui está o outro princípio do discipulado. Esse amor que existe no discipulado é que vai gerar essa aliança. Entendeu? Então, o pai, que muitas vezes é só autoritário,
Ele acha que tem o controle dos filhos. Tem pai que fala assim, ó, põe a mão no fogo pelo meu filho. Eu costumo brincar aqui dizendo, eu vou te comprar uma pomada para queimadura, né? Porque ele acha que tem o controle e o domínio, mas por detrás o filho está aprontando. Mas quando você tem o coração do seu filho, é diferente. O filho pode até aprontar, mas quando ele aprontar, você percebe a mudança. Ele está quieto, ele está constrangido, porque ele não aguenta aquilo, vai sufocando até o ponto de ele abrir o coração. Não é assim que acontece? E quando um pai, então, chega para um filho e pede perdão? Você já fez isso? Eu me lembro quando, pela primeira vez, minha filha devia ter uns 6 aninhos de idade, eu errei com ela, corrigi ela e não era ela. Minha esposa falou, amor, não foi ela que fez isso, meu Deus, fui lá, me ajoelhei e falou, perdoa o papai brigou com você, olha, eu comecei a chorar, e aí ela chorou também. Eu nunca perdi a autoridade com as minhas filhas, porque o discipulado te ensina o princípio do amor e não do autoritarismo. Por quê? Volta um pouquinho e você vai perceber, porque antes de discipular alguém, você é um discípulo. Se você for querer discipular alguém sem ser um discípulo, você não vai conseguir. Não vai. Simples assim. Correto? Então, por isso que essa visão que vocês exercem do episcopado. Tamo junto? Travado aqui Ok. no. Aí voltou, acho que voltou. Isso. Ok, vamos lá? Posso Legal, pastor. continuar, né, Continua Israel? aí, Tudo pastor. Deu uma certinho? travada. Pode. É que deu uma sumida na tela aqui. Só alguém me dá um alôzinho se eu posso continuar. E Se tá pode tudo ir, certo. pastor. Pode ir, pastor. Ok, Pode ir. obrigado. Então, olha só quantos princípios gostosos nós podemos encontrar nessa questão da paternidade, tá? Então, aqui na igreja, nós implementamos isso, não é do dia para a noite, não é uma imposição, é através da inspiração. É obrigatório, pastor? Não, aqui na igreja, discipulado não é obrigatório para os membros, é obrigatório para quem quer exercer liderança. Mas qual a diferença? Eu disse, você só dá do que tem. Então, se você é membro da nossa igreja, todos estão em célula, mas o discipulado acontece na célula para quem quer. Se você quer ter um discipulador, uma discipuladora, é só procurar e nós vamos encaixar você. Agora, não é obrigado. Mas se você quer exercer, por exemplo, eu quero ser um líder de célula, eu quero ser um ministrador da equipe de adoração da igreja, então necessariamente você precisa de um discipulador, ou estar dentro de um grupo de discipulado para poder manter essa mentoria, porque nós queremos que você não apenas seja abençoado, mas que seja também um abençoador. Bem, eu estou vendo que até o meu tempo aqui já praticamente estourou. Nós estamos com 38 minutos e eu ainda nem fui para João capítulo 3 aqui. Mas, Israel, deixa eu voltar a bola contigo, querido. O que você prefere? Da gente fazer um tempo de perguntas e respostas para poder abordar dentro de algum direcionamento que você tenha e depois, se ainda sobrar tempo, Pastorzão, se quiser. Oi. pastorzão, manda o João 3 aí, depois a gente parte para as perguntas e respostas. Vamos Então, lá, fechou. vamos Vamos lá. lá, Eu fiquei então. curioso agora. Dentro dessa questão, eu vejo que sem uma base fundamental, você não vai conseguir viver esse discipulado e essa paternidade na sua plenitude. E para mim o princípio está em João capítulo 3. Diz assim, o texto que você conhece bem. Aliás, eu não vou ler o texto para a gente poder também ganhar tempo, eu vou parafraseando como eu já tenho feito, tá? Mas o capítulo todo, eu vou ler alguns versículos só. O capítulo todo de João 3, ele nos fala de dois eventos. São dois eventos. E os dois eventos estão falando de um único assunto. Num primeiro evento, você encontra Jesus e Nicodemos. Você lembra? Jesus
ele é procurado pelo Nicodemos, já num horário não muito costumado, já era noite, etc. E você depois, numa segunda narrativa, encontra o João Batista com os seus talmidins, com os seus discípulos. Então, acompanhe a linha de raciocínio comigo aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Aqui já tem revelação, já tem algo aqui interessante. Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. A pergunta que eu faço para vocês é: o que Nicodemos ouvia dos seus parceiros? Porque quem era Nicodemos? Fariseu. Além de fariseu, ele era um mestre, ele era uma autoridade, ele era alguém respeitado. E como uma autoridade, nem todo fariseu era mestre. Mas como ele era, os demais fariseus o procuravam, ele era uma autoridade. O que os seus iguais ali, os demais fariseus falavam acerca de Jesus? Bom, eles diziam que Jesus era um impostor, diziam que Jesus era um endemoniado, eles diziam que o que Jesus fazia era pelo poder de Beelzebul, era pelo poder do Satanás, e a gente sabe qual é a motivação. Então, entre linhas, o que eu consigo entender? Eu consigo ver que este Nicodemos, e aí olha que interessante, é onde você, meu irmão, vai dividindo, né? Vai separando as cabras das ovelhas. Que tipo de pastor é você? Você é o tipo de pastor que é conduzido, levado pela informação comum ou pela fofoca do último dia? Ou você, meu irmão, é um líder que você, quando ouve alguma coisa, vai pesquisar, vai estudar, vai orar? É interessante. O Nicodemos, ele não se deixa levar pelo que a maioria está dizendo. Ele já vai procurar saber quem é Jesus. Da onde eu estou tirando tudo isso? Porque é ele quem está dizendo para Jesus: sabemos que ensinas da parte de Deus. Se ele está dizendo isso, não é pelo que os seus amigos estão dizendo, é pelo que ele observou. E fruto dessa observação, porque se Jesus, na opinião dos amigos, realizava os sinais pelo poder do diabo, a opinião de Nicodemos é totalmente contrária. Ele está dizendo: o que eu vi você fazer é de Deus. Ninguém no poder do diabo faz o que você está fazendo. O que ele via? Cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, morto ressuscitar. Multidão se alimentar. Então, o Nicodemos fala: eu já sei que você é alguém da parte de Deus. Ok? Então tá, esse é o resultado da observação. Pastor, presta atenção no que eu quero te ensinar aqui. Presta atenção. Existe um nível do ministério que você consegue desempenhar a partir da observação. A partir do que você aprendeu na faculdade teológica, a partir do discipulado, a partir da paternidade espiritual, a partir do que você desenvolve em termos de projetos e aplicações de princípios de liderança e etc. e tal. Tem muita coisa que você consegue fazer a partir da tua observação. Mas, se você quer ir além, olha só. Aí, olha só. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque a grande questão aqui de Nicodemos com Jesus é a seguinte. Ele diz: ninguém pode fazer o que o senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. Então, eu observei e Deus está contigo, mas eu cheguei até aqui e parei. Eu não consegui identificar como é possível acontecer tudo que está acontecendo.
Aí Jesus responde para ele, que é a questão principal que eu quero abordar com vocês. Jesus diz: ninguém vê o reino se não nascer de novo. Aí, versículo 4. Perguntou Nicodemos: como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar no ventre da mãe e renascer. Jesus responde: digo a verdade, ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Que nasce da carne é carne, do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Olha que interessante agora. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E aí Jesus, ele vem, meu irmão, e coloca agora o Nicodemos contra a parede. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Interessante, não? Você é mestre e não entende? Jesus está dizendo: tem um ponto no nosso ministério que você encontra um teto. Você consegue administrar uma igreja. Eu sei que são funcionários, você tem tantos afazeres, tantas responsabilidades. Não é verdade? Jesus está dizendo: tem um teto. Tanto que você é mestre, mas você já chegou no teto. Você está me perguntando algo que você não entende, mas o que você quer saber, você não vai conseguir entender nesse nível. Você vai precisar do próximo nível. Faz sentido? Já pegou? Vamos lá. Olha só. Deixa eu... Só porque eu quero comparar essas duas falas de Jesus aqui, depois com a fala do João Batista. Olha só, asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como que você vai crer nas coisas celestiais? Você está me perguntando daquilo que você não entende, mas você não está aceitando nem o que vê. Como é que você quer saber aquilo que você não vê? Forte. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E então vem o versículo 16, que é um texto áureo para todos os nós crentes em Jesus, porque Deus amou o mundo, tal. Eu sei que você já usou esse versículo para evangelizar, eu também, eu posso usar, você pode usar, para mim não tem problema nenhum, mas ele não tem um contexto evangelístico, o contexto é apologético. E aí no versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Agora, olha só, revelação importante aqui nos últimos versículos. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Onde eu quero chegar? Se o pastor Israel me der mais alguns minutos, eu quero fazer esse fechamento em torno do discipulado. Talvez tem gente que fala assim: o que tem a ver? Não estou compreendendo aqui. Tá dado, pastorzão. Tá dado. Obrigado. Então vamos fazer um fechamento aqui. Mas antes, vamos para a segunda narrativa. Porque eu quero mostrar para você que o assunto é o mesmo. Irmão, do jeito que começa, termina. Não, mas pera lá, e o Nicodemo se converte? Olha, não dá para atestar. Aqui no texto não temos mais nenhuma revelação. A gente vai ouvir depois que o Nicodemos, ele junto com o José de Arimateia, ele vai ajudar a cuidar do corpo de Jesus, dando a entender que se tornou um discípulo até. Mas isso também não é garantia, porque quem era discípulo mesmo correu, né? Não estava junto, só de longe. Mas, enfim, do jeito que termina, começa o próximo. Versículo 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia e passou algum tempo com eles
e com eles e batizava. João Batista aqui, tá? João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes do João ser preso. Olha que interessante. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Guarda esse versículo 25. Guarda esse versículo 25. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber daquilo que é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo, que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Agora, onde eu quero que você perceba o discurso de Jesus com o discurso do João Batista, tá? Olha lá. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho já não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Pronto, termina. Vamos fazer um arremate final agora? Vamos lá? Então vamos pensar aqui. Do que nós estamos falando? Acho que os meus fonezinhos estão acabando. Na hora que terminar, o Israel me dá um alô aí que eu tiro eles e vou no áudio aqui do celular mesmo. Mas vamos fazer um arremate final. Perceba. Jesus, ele conversando com o Nicodemos, ele aborda sobre uma questão que era fundamental. Tipo, você chegou no seu teto e se você quer saber mais, você precisa disso daqui. Os discípulos de João também chegaram no teto. Eles estão meio que incomodados com o que Jesus está fazendo. Ele está batizando, você tem que fazer alguma coisa. São pessoas espirituais. As pessoas espirituais, versículo 25, estão brigando por uma questão que não tem importância nenhuma. E depois de brigar com um certo judeu por nenhum motivo, a gente nem sabe quem ganhou, nem nada, e eles vêm reclamar e falar, chegaram no teto. O que o João faz? O João fala a mesma coisa que em Jesus. Vocês têm que sair. Para passar desse teto, vocês têm que ultrapassar. Vocês precisam disso aqui, ó. E a grande questão é, o que é isso aqui? E para mim, a grande narrativa de João capítulo 3 é o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mostro para vocês. Primeira narrativa, Jesus cheio do Espírito, Nicodemos, só palavra. Segunda narrativa, João Batista cheio do Espírito desde o ventre da mãe. Jesus falou que não houve nem haverá outro homem mais poder do que João Batista. Enfim. E os discípulos, os talmidins, não têm o Espírito Santo. O Nicodemos observa, ele gosta do que vê, mas não entende, porque não tem o Espírito Santo. Os talmidins, os discípulos, eles estão seguindo João. Eles amam João e amam o que João está pregando. Já haviam recebido o batismo do arrependimento, mas não entendem o que João está passando. Ele fala, vocês já ouviram o que eu disse acerca de Jesus. Ele é o cara, ele é o Messias, ele é o noivo da noiva. Eu sou amigo do noivo. Mas não fazia sentido para eles, porque as profundidades só se discernem espiritualmente. Se você quiser desenvolver no ministério,
você precisa do governo do Espírito Santo. Você não pode apenas cantar sobre o Espírito Santo. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Aqui está a chave. Mas o que tem a ver isso com o discipulado? Tudo. Tudo. Se você prestar atenção nos versículos que eu destaquei, 19, 20 e 21, você vai ver Jesus dizendo o seguinte: sabe o que está acontecendo? Sabe qual é o problema da tua classe, Nicodemos? Sabe qual é o problema dos fariseus? O problema dos fariseus é que eles têm seus corações corrompidos. Tudo bem, a humanidade também tem. Mas eles não querem que suas obras sejam reveladas. E o discipulado vem para tratar exatamente o que está lá dentro. E é por isso que muitos pastores não querem. Primeiro, por conta do seu orgulho. Segundo, porque não querem que suas más obras sejam reveladas. E aí, meu irmão, a pergunta que eu quero fazer para você é: com quem você quer se assemelhar? A Jesus, a João Batista, ou você quer ser comparado, assemelhado aos fariseus? Porque dos fariseus, Jesus disse, sepulcros caiados. Então, Jesus diz para Nicodemos, o grande problema é que vocês não querem o Espírito Santo, não querem a verdade, não querem o discipulado profundo, não querem, de fato, passar de nível. O intelecto quer, porque o orgulho de vocês se alegra quando vocês fingem o ar de piedade, quando vocês dão o dízimo até da hortelã, vocês passam um pó de arroz na cara para parecer que estão jejuando. Jesus está dizendo, isso daí não vale nada. O que de fato vale é ter uma intimidade com o Espírito, governado pelo Espírito, para que o Espírito revele o que de fato precisa ser mudado e transformado. Isso só acontece num discipulado. Quando você olha para alguém e fala, pai, quando você chega para alguém e diz, aqui está meu pai espiritual. E tem os espirituais que dizem, de fora do contexto, que Jesus falou, a ninguém chamais na terra de pai, a não ser o teu pai, tá vendo? Esse povo que fica chamando um ao outro de pai, então não chama ninguém. Porque no mesmo contexto, inclusive, está falando sobre mestre. Mas você gosta de ser chamado de mestre, e você fez mestrado, você colocou um anelzão roxo no dedo de teologia. Pô, pera lá, irmão. O próprio Paulo chamava Timóteo de filho. Estamos falando de um princípio lindo que tem a ver não com autoridade, com autoritarismo, já falei, tem a ver com corações interligados, cujo amor vai, através da inspiração, trazer um constrangimento para que eu cada vez mais mergulhe na minha intimidade com o Espírito Santo. João e Jesus estão falando do mesmo assunto, governo do Espírito. Sabe, se você quiser viver esta intimidade do discipulado, você precisa, em primeiro lugar, buscar o governo do Espírito Santo na sua vida. Do contrário, você não vai conseguir passar daquilo que a tua mente apenas tem capacidade de absorver. Você vai chegar no máximo a um Nicodemos, onde você vai falar, olha, tem Deus nesse negócio, que lindo, hein? Que ministério maravilhoso. Mas bora lá mergulhar? Ah, mas eu não consigo entender. Você tem que mergulhar. Eu acho que poderíamos abrir aí para algumas perguntas. Eu não sei se eu cooperei, se eu compliquei, se eu piorei, mas são princípios que têm regido a minha vida, por isso que eu achei por bem compartilhar com vocês aí. Bênção, pastor. Bênção demais, demais. Eu quero agradecer e eu quero aqui já abrir esse tempo de perguntas e respostas, fazendo duas perguntas aqui, pastor. Como o assunto foi paternidade, né? A gente sabe que a Bíblia fala sobre 3 tipos de paternidade: a paternidade biológica, a paternidade espiritual e a paternidade sobrenatural, que é a que Deus exerce sobre nós. E baseado nisso, pastor, eu queria ouvir da perspectiva que você tem,
sobre essa questão de paternidade, até onde um discipulador, né, ou um pastor ou um líder pode ir no quesito da paternidade espiritual, no seguinte sentido de que ele não atrapalhe Deus, né, e que a pessoa não fique só focada na figura do líder, né, ou seja ele discipulador ou pastor. Qual que é? Porque pode ser que seja uma linha muito fina, pastor. Eu queria que o senhor falasse um Israel, pouquinho a sobre tua isso. pergunta Tem é como? muito boa, muito boa. Ela é muito pertinente. De uma forma prática, o limite está nas mãos do discípulo. É o discípulo quem vai colocar e não o discipulador. Se é o discipulador quem impõe, tipo, você tem que fazer isso, não sei o que, papapá, sai fora disso daí. Sai fora. Isso é ditador. Isso aí não é discipulador. Eu sou discipulado pelo pastor Domingos, pelo pastor Carlito, são pais espirituais. Nenhum dos dois, em todos esses anos que eu ando com eles, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Se você não fizer, então você não é mais meu discípulo. Para, sai fora desse tipo de gente. Nunca falaram uma coisa dessa para mim, mesmo eu dando liberdade para eles. Sempre dei liberdade para o pastor Domingos, para o pastor Carlito, e sempre vieram como amigos, irmãos, e trazendo a nível de inspiração. E às vezes, quando errando, eles vinham com amor, dizendo: olha, eu faria diferente, eu tal. Que coisa gostosa. Então, Uau. isso é importante. Tá? Por quê? Aí, respondendo um pouco mais o seu questionamento, para você que exerce já a paternidade, tudo se assemelha ao próprio nível de paternidade biológica que Deus instituiu, porque lá em Lucas 11, Deus chama ele usa a realidade do desenvolvimento biológico de paternidade para fazer uma comparação do nível da paternidade dele, né? Correto. Mas, então, usando também essa questão, nós criamos os filhos não para serem dependentes dos pais, mas para que sejam independentes. O Vou que mais vai longe. permanecer é lógico, e o que vai perdurar? O que perdura é a honra. Mas quando eu, por exemplo, saio de casa, eu não devo mais obediência aos meus pais. Honrar não é obedecer. Porque eu deixei pai e mãe. Esse deixar pai e mãe não é de abandono, é justamente o deixar a autoridade. Eles não têm mais autoridade. Mas eu continuo exercendo honra sobre a vida deles por tudo que eles semearam na minha vida. Os princípios permanecem. Jétro, Moisés. Correto? Então, nesse discipulado, de fato, a linha é tênue quando não se respeita os princípios que Deus mesmo deu. Então, até mesmo nesse discipulado, há um primeiro momento onde a gente caminha bem próximo, ajuda, e algumas cobranças, como é que está a sua vida de oração, etc e tal, mas a minha filha de 17 anos, a minha filha de 21 anos, eu não chego para ela e pergunto: vocês já escovaram os dentes hoje? Eu perguntava quando elas tinham 6, quando elas tinham 7, quando elas tinham 8, correto? Mas Sim. com 21, eu não pergunto. Já tomou banho hoje? As perguntas não, são outras. Eu tenho que evoluir, correto? Sim. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes as pessoas confundem o discipulador com o psicólogo, com o terapeuta. Pera lá, irmão. Eu não vem fazer terapia comigo aqui. Correto? Então, no primeiro momento... Não, você tem trabalho, eu também tenho. Eu não tenho tempo para ficar fazendo terapia com você. Você quer toda semana se encontrar comigo para ficar chorando as pitangas? Primeira semana você falou do problema do teu casamento. Ouvi, orei, chorei contigo e te aconselhei. Na segunda semana você está com o mesmo problema? Então, pera lá. Então, eu não tenho tempo para ficar fazendo isso com você, porque tem outras coisas. Você não quer crescer. Quando eu te passo uma instrução e você não coloca em prática, o problema é outro. Correto? E aí tem gente que se apega num discipulado que é doentio. Aí tem coisa que é psicólogo que tem que tratar, tem coisa que é o psiquiatra que tem que tratar. Então você tem que... Entendeu? O pastor não é Verdade. pastor? Não é. Simplesmente não é. A gente, assim como um pai biológico não resolveria esse problema, exato, né? Exato. Então, é muito importante o próprio discipulador, mas também o discípulo
imporem os limites nesse relacionamento. Legal. A segunda pergunta que eu quero fazer, pastorzão, é como é que as pessoas que não conseguem ainda trabalhar com esse sentimento paternal, né, ou com essa visão de paternidade dentro do ministério, eu gostaria que você pudesse responder para a gente como é que pode ser aplicado isso de uma forma prática, né? Porque tem pessoas que no trato ainda com os seus discípulos, seus liderados e as pessoas da sua comunidade, no trato ainda é um trato muito longe, muito distante, não tem esse sentimento paternal, né? Esse amor paternal. Eu queria que você pudesse deixar uma dica para a gente aí, como é que a liderança pode trabalhar debaixo dessa visão de paternidade, dentro dessa visão de paternidade, né, exercendo esse amor de paternidade. Né? A gente sabe também que tem muita gente que tem problemas tiveram problemas com os seus pais biológicos, então tem dificuldade de reconhecer Deus como pai, e quando ouve de paternidade se assusta, cria preconceitos, barreiras. Eu queria que você deixasse um conselho aí pra gente, pastor. A primeira orientação que eu dou foi a de João 3. Quem vai te ajudar a viver isso é o Espírito Santo. Se você for na força da carne, você vai chegar no seu teto. O Espírito de Deus te ajuda a mergulhar em profundidade nesse relacionamento com alguém. Legal. Tá? Então, essa é a base. Segundo, tem a ver com traumas. Não apenas traumas, porque eu não tive pai, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me rejeitou, etc e tal, mas de pessoas que traíram e abandonaram. Então tem gente que fala assim, eu já me feri demais. Porque eu já fui... A gente mergulha, a gente se relaciona, depois a pessoa se abandona, então eu não quero mais saber. Vai ser bobo. Todo mundo passa por isso. Bem-vindo ao time. E por conta disso não vai se relacionar com mais ninguém? Cresce. Bem-vindo ao time, cara. Sacode a poeira e bora pra cima. Você aprendeu a andar, não foi da primeira vez. Você não lembra, mas você caiu, você bateu a fuça no chão. Tua mãe falou, calma, vai passar. E de novo, tua mãe não falou, nunca mais eu faço esse moleque andar, porque você viu o que aconteceu? Ele caiu, chorou. Não, tua mãe te botou em pé, falou, tenta de novo, vai. Enfim, tem alguns cuidados, talvez. Vamos tentar andar aqui no tapete, que se cair vai ralar, mas depois que ela começou a andar, não, vai pro cimento. E assim, relacionamento é desse jeito, gente. Então, busca a cura em Deus. Se você que é um líder, um pastor, fala que não vai se relacionar porque é ferido demais, então, meu amigo, que ministério é esse que você não crê? Que Deus cura, liberta, transforma, sara. E aí o cara não entende por que o ministério não avança. Nem ele mesmo que prega, poxa. E as pessoas sabem. Aí, porque se você não se relaciona, não, porque eu creio em Deus, eu temo a Deus, não, teu relacionamento com Deus é um relacionamento muito teórico, porque você é mestre, não é? Se em primeiro lugar não se relacionar com Deus, dentro da paternidade divina, você não vai conseguir. Como é que eu faço isso? Retorno, busque no Espírito de Deus, certo? Busque a cura que o Senhor te dá, tome a decisão da cura, busque ajuda. Busque um superintendente, busque um pastor colega seu, vai lá, vai para cima, você vai conseguir. Mas se você não quiser me ajudar, se não quiser te ajudar, tem 1 milhão que quer, cara, tem um monte de gente que quer ajudar, entendeu? Nem se você vai conseguir ajuda onde você quer, mas não significa que você não vai arrumar, então se disponha. E às vezes até o orgulho atrapalha também, né, pastor? Como você mesmo disse, né? Esse é o a falsa humildade não deixa de ser orgulho, né? Pastor, então vamos abrir aqui para as perguntas do online, tanto do Face como do YouTube. Certo. Quero pedir para o Vini aí nos ajudar. Se não me engano, no YouTube aqui eu vi 2 perguntas, né? Então, a hora de você que está aí no chat mandar sua pergunta. E, Vini, dispara a primeira aí para nós. Tem uma pergunta aqui do Francisco Fernandes, vulgo Kiko, aqui da nossa igreja de Praia Grande. Ele colocou assim, o senhor iniciou sua fala com uma frase de efeito. 3 pontinhos. Como sair das frases de efeito para a prática? Essa é uma pergunta dele. Quando a frase de efeito faz sentido para você.
Porque se a frase de efeito, você diz ela só para poder deixar bonito o sermão, de fato você não sai do papel. Agora, se essa frase de efeito faz sentido para você, você vai corroborar. Então vamos lá. Por que eu citei essas frases aí? Porque foram elas que me tiraram da minha zona de conforto. Foram estas frases que me levaram a refletir sobre a importância do discipulado, do andar com pessoas, etc. e tal. Foram frases fundamentais. Né? O senhor disse que virou axiomas, né? São axiomas. Então, isso, deixou de ser frase e virou axioma. Exato. E aí você, naturalmente, você vai... Agora, se é só para poder complementar, você nem lembra dela depois. Essas frases que eu falei não está anotada aqui. Não está. Eu falei porque veio do coração, veio à mente. Por quê? Porque já está aqui. Uau. Entendeu? Legal. Próxima pergunta. Vini, nos ajuda aí, por favor. Da pergunta da pastora Simone Piva. Diante do que você falou sobre honra, o que é honra e como honrar? A frase é profunda. Nem sei se eu teria todo o tempo para poder responder isso daí. Honra é você ter em grande estima, em grande valor. Né? Repete o começo da pergunta aqui, que a hora que já entrou... Tá. Diante do que você falou sobre honra, o que é honra e como honrar? Honrar, tá. Eu vou tentar simplificar algo que é complexo. Primeiro, honra não se exige. Tá? Eu vejo muitos pastores que querem exigir honra. Não se exige honra. Honra, você vai desenvolver. É você quem vai desenvolver honra no coração das pessoas. É uma coisa interessante através daquilo que você é e faz. Agora, essa honra irá se desenvolver no coração do outro não apenas do que eu faço, mas a partir da disposição do teu coração. Então, se no teu coração você só quer levar vantagem, dificilmente você é alguém que vai honrar. Porque você só quer tirar vantagem. Mesmo que a pessoa te sirva, te abençoe, te instrua, mas você vai usá-la apenas como um trampolim. A honra é um princípio divino. Foi Deus quem instituiu a honra. Ele diz, abençoarei. Olha a promessa de Deus para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. O que Deus está fazendo? Eu vou honrar. Porque eu tenho um projeto para a tua vida. E eu vou usar muita gente para poder levar esse projeto a cabo, para que esse projeto se desenvolva. Mas pode ficar tranquilo. Quem te abençoar, eu vou abençoar também. A Bíblia fala também que Deus, ele resiste quem é soberbo, mas ele dá graça para quem é humilde. A Bíblia fala, honrarei os que me honram. Então, a honra é um princípio que vem do coração de Deus. Ele está nele, isso daí. Então, honrar é ter em grande estima, em grande valor. Eu tenho, de uma forma prática, vamos trazer para a paternidade biológica, pastor Israel, isso daí, pastor Simone, que nos acompanha. Eu tenho falado da seguinte forma. Você tem honrado seus pais? Honrar os pais não significa apenas você ligar para eles nas datas comemorativas. Honrar seus pais é cuidar dos seus pais. Aí eu falo de púlpito aqui na minha igreja. Tem muito filho que casou, às vezes o pai é bem de vida, né? E aí ele casou, tem sua casa, mas ele, por exemplo, está sempre tentando pegar e conseguir do pai alguma coisa. Porque, afinal de contas, o pai é um grande empresário, o pai tem muita coisa. Você trabalha em outra área, mas como o pai tem muito dinheiro, eu quero, de alguma forma, levar vantagem nisso. Ganhar um presente do pai. E eu falo assim, quantas vezes você presenteou o seu pai? Quantas? Não nas datas comemorativas. Quando você vai visitar o seu pai, vai passar alguns dias, qual é a sua atitude? Apenas usufruir ou abençoar?
Então, eu falo o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer, se você já casou, saiu de casa, para de ficar recebendo mesadinha do seu pai, honra teu pai, viva com o que você tem, deixa pai e mãe. Quando você for passar férias na casa do seu pai, primeira coisa, leva uma compra junto. Mas meu pai não precisa, não interessa. Isso é uma forma de honrá-lo. Entendeu? Meu pai não precisa de nada, ele tem de tudo, tem carro zero, mas você pode dar um presente que para você tem um valor, vai te custar, mesmo que para o teu pai seja insignificante. Essa é uma forma de honrar. O princípio da honra não tem a ver em você fazer algo que a outra pessoa precise. O princípio da honra tem a ver em você fazer algo justamente por quem ela é para você. 90% das ofertas que eu dou não são porque pessoas precisam. Isso é esmola. As ofertas que eu dou, não na igreja. Na igreja eu dou meu dízimo, na igreja eu dou minha oferta, mas eu tenho um princípio muito forte de semeadura sobre pessoas. Eu gosto de semear na vida das pessoas e 90% das ofertas que eu ministro, que eu dou, não tem a ver com necessidade. Isso é esmola. 90% tem a ver com honra. Eu sei que para muitas pessoas que eu chego e dou oferta, são pessoas que às vezes a oferta que eu posso dar, que é o meu melhor, para ela não vai fazer muita diferença, mas é o meu melhor. Eu já recebi presentes. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor, estou te dando uma caneta, que é uma caneta de coleção. Eu ganhei uma Mont Blanc, e essa Mont Blanc era uma edição limitada. Ela tinha um diamante cravejado, e foi uma série exclusiva que saiu da Unicef. Pouquíssimas unidades feitas no mundo. E esse membro da minha igreja falou: Deus falou comigo, estou aqui, te dando de presente. Valor de um carro, a caneta de colecionador. Aí eu falei: Deus, rapaz, mas eu nem casamento faço, que é todos os meus pastores que fazem, como que eu vou usar essa caneta aqui, né? E pensa na caneta, meu irmão, eu tava me sentindo com aquela caneta. Rapaz do céu, pensa na canetona, a Mont Blanc, coisa chique. Aí eu fui para uma conferência em Brasília, e aí eu levei essa caneta, falei: essa é uma boa oportunidade para poder... E aí Deus me mostrou uma pessoa. Ele falou assim: na verdade, essa caneta não é para você. É a oportunidade que eu estou te dando para honrar essa pessoa. Uau! Eu falei: é mesmo, Deus? Aí eu orei, Deus confirmou, Deus me trouxe uma palavra. De manhã cheguei para essa pessoa, entreguei a caneta e fez todo sentido. Ele recebeu a palavra que eu havia liberado, recebeu aquela caneta como uma honra, e foi tão especial para ele, porque ele coleciona esse tipo de caneta. É uma caneta que ele não tinha, e quando ele olhou, a hora que ele pegou a caneta na mão, falou assim: não precisa falar nada dessa caneta. Essa caneta aqui não é uma caneta, é uma joia. Então, eu fiquei tão feliz, porque Deus me deu a oportunidade de honrar. Eu não sei se eu consegui responder, pastora Simone, mas para mim esse é o princípio da honra. Pastor, e às vezes falta isso no corpo pastoral, entre os pastores, não a questão só da honra financeira, mas a honra entre os pais, né? Entre os líderes. É importante, né? Sem essa dúvida. Questão de não denegrir, de não ser maledicente, de não ter ciúmes, não ver como um competidor, mas honrar o colega pastor, pastora, o discipulador, né? Essa questão da honra, ela permeia diversas faces, não, ou facetas do nosso dia a dia, no trato com as pessoas. Entendendo que o maior investimento também que a gente pode fazer, né, pastor, é em pessoas, né? Com certeza. E investir em pessoas é estar honrando a vida da pessoa, independente se o investimento é financeiro ou não. Né? Exatamente. Então, teve uma pergunta aqui, pastor, o Vini não colocou, foi a primeira pergunta, está lá em cima. Uma pastora perguntando, pastora Ivana, ela está perguntando o seguinte: como é que se aplica o conceito da paternidade espiritual numa igreja, né? Acho que foi isso que ela quis dizer, que também tem pastoras, né? Existe maternidade espiritual? Mais ou menos isso a pergunta dela, né? O Vini projetou aí, né? Como é que fica essa questão da paternidade em relação ao gênero feminino?
Acho que foi mais ou menos essa a pergunta dela. Como é que se Pastor aplica Ivana, isso? Pastor Ivana, querida, boa pergunta. É um princípio, não tem gênero. Então, aqui nós temos pastoras também aqui na igreja. Há um princípio que nós temos com relação a esse discipulado um a um ou em grupo aqui. Então, homens só discipulam homens, mulheres só discipulam mulheres, tá? A casada, ela tanto pode discipular a mulher casada quanto a solteira, idem para os homens. Mas uma solteira nunca discipula uma mulher casada. São estas as regras. Mas o princípio do discipulado é o mesmo. Legal, pastor. É porque às vezes pode surgir dúvida mesmo em relação a isso, né? Há muita questão teológica também discutida sobre isso, porque em nenhum momento Jesus chama Deus de mãe, né? Mas Jesus sempre chamou Deus de pai. Jesus também nunca chamou Deus de Deus, né? Em nenhum lugar da Bíblia a gente vai ver Jesus falando, oh meu Deus, né? Ele sempre fala pai, meu pai, o pai, o nosso pai, pai nosso, né? Então essa questão da paternidade de Deus, embora Deus seja espírito, como ele mesmo afirma em João 4, ele chama Deus dessa forma paterna, né? Esse reconhecimento da paternidade sobrenatural de Deus. Isso é fantástico. Pastor, eu quero agradecer imensamente o prazer de você ter compartilhado conosco da sua vida, da palavra de Deus, né, que tem sido viva na sua vida, pastor. Muito obrigado, pastor Marcelo. Que Deus continue aí abençoando sua vida, porque abençoado você já é. Continue abençoando a sua igreja, porque abençoada essa igreja já é. E eu quero agradecer a todos vocês, irmãos, irmãs, líderes, pastores e pastoras que tiveram conosco hoje em mais essa live do Discipulado Regional. Aqui fica o nosso beijo, o nosso carinho para você. E muito obrigado por poder ter investido esse tempo conosco, né? O tempo hoje é a moeda mais valiosa que nós temos. E quando nós usamos ele com sabedoria, nós estamos enriquecendo a nossa vida. Né? Rick Warren acaba dizendo que amor se escreve com 5 letras, T-E-M-P-O, tempo. Quando nós investimos tempo, investimos amor. Quero agradecer ao pastor Marcelo por investir esse tempo conosco e a você que ficou conosco do início até o final também. Se você gostou dessa live, ela vai ficar salva aqui, como sempre tem ficado, para que você compartilhe aí com outras pessoas e que Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos ajude a viver essa paternidade aí, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Marcelo. Deus continue aí abençoando o senhor. Eu que agradeço, pastor Israel, pelo carinho e pela honra, né? Tá aí, pastor Ivana, mais uma forma de honrarmos, né? Receber um convite desse para mim foi uma honra, foi uma alegria. E a todos vocês que se dedicaram em estar conosco nestes momentos, todo o meu carinho, meu apreço, espero poder encontrá-los novamente. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém. Um grande abraço, gente. Grande beijo. Paz.